A aula de hoje é continuação da aula anterior, expressões algébricas. Sabemos que é possível usar letras do alfabeto para representar números reais. Nós temos aqui, uma família se divertindo na piscina. Qual é a expressão que representa o perímetro da piscina retangular demonstrada a seguir? O comprimento da piscina é expresso pelo número real x. Já que a gente não sabe, o valor, a gente vai chamar esse número de x. E a largura é expressa pelo número real y, ou seja, como a largura é diferente do comprimento, a gente vai chamar de outra letra, porque a gente não sabe o valor numérico em si, então a gente chama de y. O perímetro da piscina é igual a 2 vezes o comprimento, ou seja, 2 vezes x, mais 2 vezes a largura, que é y, 2 vezes y. Então, a expressão que representa o perímetro da piscina retangular é 2 vezes x mais 2 vezes y, ou 2x mais 2y. Outro exemplo. Nós temos aqui, o estacionamento de um local onde tem 2 carros e temos aqui um espaço, como uma barraquinha, Qual é a expressão que representa a área total do terreno da figura? Nós temos, o primeiro terreno com esses 2 carros de uma forma retangular e a segunda parte de uma forma quadrada. A área total do terreno é igual à soma das áreas das partes 1 e 2. Como a parte 1 é retângulo, a sua área é expressa por A vezes B. Como a parte 2 é quadrado, a sua área é expressa por C ao quadrado. Então, a expressão que representa a área total do terreno é AB mais C ao quadrado. O que é interessante é observar o que A vai representar a largura e B vai representar o comprimento da área 1. E C vai representar a largura, e tanto a largura como o comprimento da área 2. O que acontece? C vezes C é C ao quadrado, então vai ficar AB mais C ao quadrado. Qualquer dúvida é só falar no privado. Vamos continuar então. Terceiro exemplo. Para fazer um carreto, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$ 40 mais 1,50 por quilômetro rodado. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto no percurso ida e volta de x quilômetros? Como cada quilômetro rodado custa 1,50, então x quilômetros o custo é 1,50x reais. Logo, o preço P do carreto é dado por P igual 40, taxa fixa, mais 1,50 vezes x, que x vai depender, dos quilômetros. Pode ser 10 quilômetros, 20 quilômetros, até 50 quilômetros. Então, 1,50 vai multiplicar o tanto de quilômetros. Nas 3 situações apresentadas, escrevemos expressões matemáticas nas quais aparecem números e letras, ou somente letras. Essas expressões matemáticas são chamadas algébricas ou literais. A palavra literal vem do latim literalis, que significa letra. A palavra álgebra vem do árabe, aljab, e representa uma regra para transformar uma igualdade em outra equivalente. Uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, é denominada expressões algébricas ou literais. As letras que normalmente representam números reais são chamadas de variáveis. Ou seja, nesse terceiro exemplo, P igual a 40 mais 1,50x, x é a variável. Assim são exemplos de expressões algébricas ou literais. 2x mais 2y, A vezes B mais C ao quadrado, 40 mais 1,50x. Continuando. Quando uma expressão algébrica não contém variável, ou variável no denominador, ela é chamada expressão algébrica inteira. 2x mais 3y, 1 meio vezes x,
x vezes y ao quadrado sobre 5, 3a menos 2c sobre 10. Essas são exemplos de expressões algébricas inteiras. Quando uma expressão algébrica contém variável ou variáveis no denominador, ela é chamada de expressão algébrica fracionária. Exemplos: 2a sobre b, 1 sobre x, bc sobre 5a, 2a sobre x menos y, 1 sobre a ao quadrado mais ax. Interessante observar que, né, o primeiro exemplo, 2a sobre b, a parte do denominador só tem uma frase literal, que é o b. Já no último, né, nós temos 1 sobre a ao quadrado mais ax, que nós temos já duas partes literais, que é o a e o x. Quando uma expressão algébrica contém variável ou variáveis no interior de um radical, ela é chamada de expressão algébrica irracional. Raiz de a sobre b, raiz quadrada de a vezes b, a sobre 2 raiz de x e raiz quadrada, né, de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essas expressões não possuem valor numérico quando os valores atribuídos às variáveis anulam o denominador. Essa última observação de vermelho quer dizer o seguinte: de nenhuma maneira o denominador pode ser zero. Então, quando tiver uma variável, né, com valor igual a zero, a fração ou a expressão algébrica ela não tem valor numérico, porque nenhum número, né, não é definido na matemática um número dividido para zero. Ok?